Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Melingia. E eu estou aqui para ajudar vocês, né, nessa semana aí de revisão como prometido, viu gente? Desculpa aí, eu dei uma afastadinha do canal, mas é por motivos pessoais mesmo. Mas como prometido, eu vou tentar ajudar vocês de verdade mesmo. Principalmente para quem for fazer agora o Enem digital, né? Eu vou tentar ajudar vocês, tá bom, gente? Eu não vou abandonar vocês, viu? Desculpa ter sumido aí, mas eu vou tentar ajudar vocês na medida do possível, beleza? Então tá, vamos para a questão 129, né? Esse finalzinho aí da segunda aplicação para ajudar vocês aí nas questões de biologia. Como eu disse, pode ser que não caia, né, a mesma coisa, mas com certeza aí pode ajudar vocês em relação às questões, né? Aqui no caso, até mesmo para vocês acostumarem, né, o modelo aí de questões, principalmente para quem for fazer o Enem digital. Bom, então vamos lá. A gente está fazendo aqui a resolução da segunda aplicação, né? Caderno amarelo, PPL, né? De biologia, de 2019. E agora a gente vai para a questão 129, né? Que é uma questão bem interessante, que ela retrata aí sobre o mangue, né? Olha só, ela descreve o seguinte: o mangue é composto por 3 tipos de árvores, né? Aí aqui tem o nome científico, que no caso é Eridiopora mancli, né? Mangue bravo ou vermelho, e no caso a Avicennia tchaueriana, né? Mangue seriba, e aqui a Lacuncuraria latimosa, né? Beleza. Mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrada em seu solo. Manguezais, educar para proteger, né, a fonte. Aí a pergunta, ela descreve o seguinte: a característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é o que, né? Olha só. A ausência de frutos. B, ausência de estômatos. C, presença de folhas largas. D, presença de raízes escuras. Ou é presença de pneumatóforos? Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, gente, uma coisa importante, né, que o texto descreve pra gente, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Vai se tratar aí de presença de pneumatóforos, né? Se a gente for analisar, o texto ele descreve sobre a característica do mangue, né? Aqui ele descreve 3 tipos de árvore pra gente, né? O mangue bravo ou vermelho, mangue seriba e mangue branco. Se a gente for analisar, olha a característica que o texto descreveu para a gente, a região própria do mangue, né? A característica morfológica desses 3 tipos de árvore vão estar relacionadas aí a pouca disponibilidade aqui encontrada, disponibilidade, né, de oxigênio encontrada em seu solo, ou seja, então, se a gente for analisar a região do mangue, né, essa característica aí deste local vai haver pouca disponibilidade de oxigênio. Então, o que tem a ver aí com oxigênio, né? Já de cara você já poderia associar aí a presença de pneumatóforos. Porque, se a gente for analisar, a região do mangue, ela é uma região aqui, no caso, né, característica com pouca oxigenação, né? Então, aí você já associaria aqui, no caso, a letra E. Por que não são as outras, né? Aqui, por que não seria aí... depois a gente fala aí do que é a presença de pneumatóforos. O que seria a ausência de frutos? Gente, aqui no caso faz sentido a ausência de frutos, né? O texto ele está relacionado aí a pouca disponibilidade de oxigênio. Então, a ausência de frutos aqui não vai interferir em nada, né? Não é esse o objetivo do texto. A ausência de estômatos. O que seria estômatos, né? Aqui no caso, gente, quando se trata de plantas, né, os estômatos aí eles vão garantir a realização, né, aqui no caso, de trocas gasosas da planta, né? Estruturas aí especializadas, como epiderme vegetal, né? Mas aqui não é a característica da questão, porque ela traz sobre oxigênio. Então, não está diretamente ligada à questão aqui, a ausência de estômatos, não. É a mesma coisa a presença de folhas largas. O fato de haver aí presença de folhas largas não vai interferir na característica descrita, né, aqui no caso da questão da região aqui do mangue, né?
Para quem não sabe, a região do mangue, olha só o que ela vai apresentar, né? Créditos aí que todo mundo pode acessar, vou deixar o link abaixo do Wikipedia. Olha só, o solo dos manguezais aí, na característica, ele é caracterizado, né, por ser um solo, aqui no caso, úmido, salgado, iodoso e pobre em oxigênio, né? Muito rico em nutrientes, mas pobre aqui no caso em oxigênio. Então, aqui no caso, a questão, por isso que vai se associar aqui, principalmente, né, aqui no caso, por que vai ser a letra E, né, exatamente aqui a presença de pneumatóforos, né, aqui no caso. Então, não vai se tratar aí presença de folhas largas, isso não vai interferir no que a questão está descrevendo pra gente em relação ao mangue. Então, por isso que também não é a letra C, né. E aqui, presença de raízes escoras. O que significa isso? Na região do mangue possui essas raízes escoras? Sim, né? Se a gente for analisar raízes escoras aí, possuem um caule como ponto de partida, sua estrutura se fixa no solo, que facilita o aumento da área de absorção da planta, né? Elas são comumente encontradas em solos encharcados, como nos mangues. Então, o site aí toda a matéria, eu vou deixar para vocês. Mas, gente, aqui em relação à questão, por que não é somente a presença de raízes aqui escoras? A questão, ela vai descrever pra gente, olha só, cuidado para vocês não confundirem, né? Olha só a pegadinha da questão. Aqui, por que não é a letra D? Apesar de também estar correto aqui, uma característica do mangue. A questão, ela quer saber a característica morfológica adaptativa, do valor adaptativo aqui. Qual valor adaptativo seria? Ela traz aí as árvores, né? O mangue bravo, né? A característica aqui, né, da vegetação, né? Ele já descreveu pra gente, né? Olha só. Os 3 tipos de árvore, mangue bravo, mangue seriba, mangue branco. E ela descreve principalmente em relação ao mangue estar relacionado a olha só, pouca disponibilidade de oxigênio encontrada em seu solo. Então, não é somente a presença de raízes escoras. Ela quer saber em relação à pouca disponibilidade de oxigênio também. Por isso que vai ser presença de pneumatóforos, tá certo? Justamente por frisar principalmente essa questão aí do oxigênio, né? A pouca disponibilidade aí de oxigênio. Então, cuidado para vocês não confundirem, né? Vocês poderiam confundir aqui no caso com a D, mas na verdade é a presença de pneumatóforos, exatamente pelo caso aqui específico da questão, descrever sobre a pouca disponibilidade de oxigênio, tá bom? Então, cuidado para vocês também não confundirem. O que seria esses pneumatóforos, né? Que no caso, né, as raízes, créditos aí ao site Só Biologia, vou deixar para vocês o link abaixo também. Raízes respiratórias ou pneumatóforos, né? Vão ser exatamente aí raízes, né? Que no caso, né, são adaptações realizadas em trocas gasosas com o ambiente, justamente pela característica aqui dessa região do mangue, né? Esse tipo de raiz é encontrado aqui em plantas, então tem também aqui essa daqui, né? A Vichenia tomentosa, que vive aí no solo encharcado, pobre em gás oxigênio nos manguezais. Então, essas raízes, o que elas vão fazer, né? Aqui as raízes principais da planta aí rente à superfície do solo, né? Do espaço, aqui no caso, né? De espaço em espaço, apresenta pneumatóforos, né? O que eles vão fazer, né? Durante aí a maré vazante, esses pneumatóforos ficam expostos e pode realizar a troca de gases com o ar. Então, é exatamente esse o objetivo deles, né? Desses pneumatóforos, justamente pela característica do local, né? Que a questão vai descrever para a gente, por se tratar aí de ser, aqui no caso, né, uma região aqui que vai estar relacionada a pouca disponibilidade de oxigênio no solo. Então, quando se trata de pouca disponibilidade de oxigênio, vai se tratar aí da presença de pneumatóforos, tá bom? Apesar, né, que no caso da D, as raízes escoras também, né, fazerem parte do mangue, da região do mangue. Mas aqui, no caso, é justamente a letra E, por se tratar aqui, né, da questão está descrevendo sobre a pouca disponibilidade de oxigênio. Então, a gente encaminharia aí direto para a questão aí, né, que no caso é da letra E, tá bom? Da presença aí, né, deixa eu voltar aqui, da presença de pneumatóforos, tá certo? Então, é importante, aqui no caso, essa questão você teria que entender um pouquinho da característica da região do mangue, né? Mas espero que vocês também tenham acertado, beleza? Vejo vocês aí nas próximas questõezinhas aí de revisão, tá bom?
Até o próximo vídeo aí, né?